A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 21 de maio de 2025, tem como título Cultivando o mesmo sentimento humilde de Jesus. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e 6, que diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Queridos, esta passagem é uma exortação aos cristãos para que sigam o exemplo de Cristo em suas atitudes e comportamentos. Mas qual é a história por detrás dessa referência bíblica? A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. A comunidade cristã em Filipos havia enviado uma oferta financeira para ajudar Paulo em sua prisão. E a carta é uma resposta a esse gesto de generosidade. Em sua carta, Paulo exorta os filipenses a permanecerem unidos em Cristo e a se alegrarem sempre, independentemente das circunstâncias. No capítulo 2, Paulo começa a falar sobre a humildade de Cristo e como os cristãos devem seguir o exemplo dele. E ele escreve: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versículos 5 ao 7. Essa passagem, queridos, é uma referência ao que é conhecido como a quinosis de Cristo, ou seja, o esvaziamento de si mesmo que ele fez ao se tornar humano. Paulo está dizendo que, assim como Cristo se humilhou e se esvaziou para servir os outros, os cristãos também devem estar dispostos a se humilhar e a servir uns aos outros. Paulo continua a falar sobre a humildade de Cristo e como ele foi exaltado por Deus por causa disso. E ele continua: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Essa passagem, queridos, é uma afirmação da divindade de Cristo e da sua posição como Senhor sobre todas as coisas. Paulo está dizendo que ao seguir o exemplo de Cristo em sua humildade e serviço, os cristãos também serão exaltados por Deus e reconhecidos como seus filhos. Mas também, queridos, o versículo 6 do capítulo 2 de Filipenses nos lembra que a história de Jesus começa muito antes do seu nascimento e continua muito depois de sua morte e ressurreição. Ele nos mostra que Jesus, sendo Deus, abriu mão de sua posição de igualdade com Deus para se tornar um ser humano. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e por isso Deus o exaltou acima de tudo. Essa história, queridos, é uma história de amor e humildade. Ela nos mostra que Deus ama a humanidade o suficiente para se tornar um de nós e morrer por nós. Ela nos ensina que a humildade é uma virtude fundamental para seguir a Deus, pois foi através da humildade que Jesus salvou o mundo. E ela nos dá esperança, pois nos mostra que assim como Deus exaltou Jesus, Ele também nos exaltará se seguirmos os seus caminhos. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.